Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo, vamos falar sobre como um pequeno investidor pode investir e tirar proveito das oportunidades do agronegócio brasileiro. A gente se vê logo depois da vinheta. Uma das formas mais óbvias, simples e comuns de se investir no agronegócio é por meio do investimento direto. Então tem pessoas, por exemplo, que compram terras ou que empreendem na área do agronegócio, seja diretamente na produção agrícola ou pecuária ou em atividades de suporte, tá? Então importando coisa, vendendo coisa, fabricando coisas, distribuindo coisas que vão ser usadas pelo agronegócio. Porém, não é o foco de interesse aqui desse vídeo. Nesse vídeo nós temos um interesse maior nos ativos financeiros, no mercado financeiro. Não que esse lado do empreendedorismo não seja um tema de interesse aqui do canal, pelo contrário, mas é um tema no qual eu acabo tendo pouco a contribuir ou menos a contribuir em relação a coisas aí do mercado financeiro. Então, vamos falar sobre investimentos no agronegócio por meio de instrumentos financeiros, e aí a gente já começa a bater em algumas limitações, porque apesar do setor do agronegócio brasileiro ser uma coisa gigantesca, poderosa, tem um problema muito sério de subrepresentação no mercado financeiro. Então, se a gente olhar, por exemplo, ações do segmento agro negociado na Bolsa de Valores brasileira, nós vamos chegar à conclusão de que muito poucas empresas estão ali no índice ou mesmo na Bolsa de uma forma geral. Aí que a gente vê que a Bolsa de Valores, o mercado de capitais brasileiros de forma geral, ele não dá uma representação muito precisa, muito correta do que é a economia brasileira, porque um setor muito importante da economia brasileira está, pelo menos em relação ao seu real tamanho, quase ausente. A participação do setor agro no mercado financeiro em relação ao tamanho dele na economia real é muito pequeno. Então, tem essa questão aí da subrepresentação no mercado financeiro. E aqui nesse vídeo, então, vamos falar sobre os ativos financeiros, porque senão a gente vai cair ali na linha vamos virar fazendeiros e criar as nossas próprias galinhas, que não é o nosso escopo, pelo menos não neste momento. E eu vou falar sobre 5 classes de ativos financeiros. Então vou começar falando sobre ativos de renda fixa, falando sobre contratos futuros de commodities agrícolas, falando sobre ações, falando sobre os FIAGROS e falando sobre ETFs. Então, a primeira coisa que eu quero começar a dizer então é sobre renda fixa e renda variável. Tá? Nós temos ativos financeiros de renda fixa e renda variável que são ligados ao setor agro, só que ativos de renda fixa têm a característica de serem vinculados a juros. O que nós queremos, quando a gente fala em investir no setor agro, nós queremos nos expor aos riscos do agronegócio. E para aqueles que não são totalmente familiarizados com o jargão das finanças, quando a gente fala de riscos, fatores de risco e outras coisas do gênero, nós estamos também falando das oportunidades, né? O risco, ele tem aí o lado positivo e o lado negativo, tá? Então, quando fala eu quero estar exposto ao risco do setor, quer dizer, eu quero explorar as oportunidades daquele setor. Só que em títulos de renda fixa, nós não exploramos o risco do segmento de negócio, nós exploramos o risco dos juros. No segmento agro, nós temos alguns títulos de renda fixa que são voltados para o financiamento de atividades do agronegócio. E o destaque aqui vai para os CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, e as LCAs, Letras de Crédito do Agronegócio, que são os títulos de renda fixa mais acessíveis ao investidor comum e que servem para captar recursos que vão ser usados em atividades do agronegócio. Só que qual que é a vinculação desses títulos efetivamente com o agronegócio? Eles são lastreados em ativos ou recebíveis do setor de agronegócio, mas a remuneração do investidor é juros.
Então, quando a gente fala em fator de risco, esses títulos, eles são um título de renda fixa como outro qualquer. É interessante saber que eles têm uma vinculação indireta com o agronegócio por conta do lastro deles, mas eles não vão trazer retornos que são diretamente ligados ao agronegócio, eles vão trazer retornos em juros. Então, aquele investidor que ele quer de fato buscar exposição aos riscos e às oportunidades do agronegócio, talvez não seja muito interessante olhar para os títulos de renda fixa. Aí a gente entra então nas commodities agrícolas. A forma típica de se investir em commodities agrícolas é por meio de contratos futuros, é por meio de derivativos. É assim que funciona no Brasil e praticamente todos os países do mundo onde commodities agrícolas são negociados em bolsa. Não é comum commodities, em particular commodities agrícolas, serem negociados em bolsa no chamado mercado à vista. Tá? Então, tipicamente é mercado futuro. E quando a gente fala das commodities agrícolas, o Brasil tem algumas coisas aí interessantes. Eu listei 4 commodities agrícolas, que são commodities agrícolas que têm alguma liquidez nos contratos futuros e que são, vamos dizer assim, adequadas para pequenos investidores ou traders. E aqui é interessante fazer uma distinção, que quando a gente fala de contrato futuro, a gente entra naquela linha meio tênue, que a gente não sabe se nós estamos falando de investimento ou de trading, né, ou especulação, como alguns gostam de falar. Em favor do investimento, a gente pode dizer que os contratos futuros agrícolas, eles costumam ter prazos um pouco maiores, por exemplo, do que os famosos mini índice, mini dólar, que são muito usados para day trade ou operações de curto prazo, swing trade, etc. Mas ainda assim, muitos podem argumentar falando, não, contrato futuro não é investimento, é trading, mesmo que seja uma coisa de longo prazo. Mas enfim, vamos sair um pouco dessa discussão, fica um pouco conceitual demais, e entrar, então, quais são as commodities agrícolas que são operáveis, que são viáveis, né? Que existe um mercado razoavelmente líquido que é adequado para pequenos investidores ou pequenos traders. Então, pela ordem, milho, café, boi gordo e soja. Tem outras, né? Inclusive a B3, a nossa bolsa, ela tem uma quantidade gigantesca de ativos e derivativos listados, a maioria sem nenhuma liquidez, quer dizer, só existe no papel, na prática não existe. Então, às vezes a gente olha ali na documentação da bolsa, nossa, tem uma quantidade enorme aqui de commodities agrícolas, mas que tem algum volume, que tem liquidez, essas aqui são com algum volume e são as mais adequadas para o pequeno investidor, na opinião de quem? Minha, tá? Mas se você conversar com outras pessoas aí do mercado financeiro, às vezes gente de corretoras, das próprias instituições financeiras, provavelmente eles vão dizer a mesma coisa, algo parecido com isso aqui, que essas são as mais adequadas para os pequenos investidores e pequenos traders. Aí falando um pouco sobre ações, falar sobre empresas do segmento agro na Bolsa de Valores. E aqui também quero fazer uma observação. A representatividade do setor agro na Bolsa é muito pequena de empresas, e na Bolsa nós temos um índice, entre os vários índices da Bolsa tem um índice que é o IAGRO, FFS, né? É o índice agro, que é um índice que tenta espelhar as empresas ligadas ao setor agro. Só que eu tenho uma implicância com esse índice. Esse índice, ele coloca muitas empresas ali dentro dele que não tem muito a ver com o setor agro e que às vezes leva a gente a pensar assim que o pessoal está forçando um pouco a barra. Então dentro desse índice, por exemplo, tem Pão de Açúcar, rede de supermercados, tem Arezzo, tem Hidrovias do Brasil, e é muito fácil, assim, a gente pode argumentar, não, mas o Pão de Açúcar tem um papel muito importante no setor agro, porque é um grande canal de distribuição dos produtos, a Arezzo consome o couro das vaquinhas lá, sei lá, Hidrovias do Brasil transporta majoritariamente produtos agrícolas, tudo bem, essas argumentações estão certas, mas se a gente entrar nessa linha de raciocínio, daqui a pouco a gente está falando que tudo é agro. Então fala, o Banco do Brasil é agro porque financia o fazendeiro, a Petrobras é agro porque o trator do fazendeiro usa combustível da Petrobras, a Multiplan é agro porque a filha do fazendeiro vai fazer compra no shopping. Então, para a gente não entrar nessa coisa que começa a ficar um pouco forçada, né, de querer inflar um pouco o segmento agro, eu vou comentar só sobre ações que são
de forma mais direta ligadas ao setor agro. Então eu fiz uma seleção aqui de ações da Bolsa, aqui alguns nomes, né, alguns são bastante conhecidos. Então, Brasil Agro, SLC Agrícola, Pome Frutas, Boa Safra, Três Tentos, Terra Santa, Raizen. Essas empresas que eu falei até o momento, ela tem a característica de que são voltadas mais para a produção, tá? Então, se produz ali agricultura ou pecuária, né? Quer dizer, voltado para a produção mesmo. Aí as outras empresas da lista, né? Então a gente começa a entrar em Agro Galaxy, São Martinho, Jales Machado, M. Dias Branco, Camil, JBS, Marfrig, Minerva, BRF, né? As empresas aí do setor de proteína animal, né? Frigoríficos. Então aqui nesse bloco de empresas a gente já começa a ter empresas que já não tão voltadas para a produção agrícola ou pecuária e um pouco mais talvez para o processamento desses produtos. E aí a gente pode falar também de Kepler Weber, de Einger e Vitia. Então a Kepler Weber, por exemplo, é uma empresa do setor de prover infraestrutura para o agro, né? Armazenamento, silos, essas coisas. Aí as outras duas empresas de fertilizantes, quer dizer, não é produção agrícola, mas é infraestrutura para o setor agro, mas é mais diretamente ligado ao setor agro. E uma coisa que eu quero chamar a atenção dessa lista, que batendo o olho nela, você pode perceber uma coisa. Na terceira coluna está a capitalização de mercado em reais. Tem poucas empresas grandes. Então, por exemplo, tem uma aqui, 41 bi, tá? Raizen. A outra aqui, 43 bi, JBS. As outras empresas são menores, nós temos poucas empresas com mais de 10 bi. Só a título de curiosidade, na carteira do investidor, a Research, onde eu trabalho, inclusive, fica o convite aí para você conhecer a carteira do investidor. Nós temos um critério nosso de volume de capitalização de mercado que a gente considera uma empresa abaixo de 10 bi de reais, uma small cap. E aqui nessa lista, a grande maioria está abaixo desses 10 bi, algumas estão limítrofes aqui. Então, BRF, SLC Agrícola, quer dizer, estão passando raspando ali, tá? Então veja que nós temos poucas empresas, perto das 400 e tantas ali da Bolsa, e ainda assim empresas pequenas. Isso aqui é a prova definitiva da subrepresentação do setor na Bolsa de Valores. Mas enfim, temos essas ações que são mais diretamente ligadas ao setor agro e que provêm a exposição ao risco e as oportunidades do agronegócio. Aí nós temos os FIAGROS. FIAGROS são um tipo de fundo de investimento mais ou menos recente, voltado para o setor agrícola, ou setor do agronegócio, desculpem, né? E nós temos 3 tipos de FIAGRO. O FIAGRO FI, que é o FIAGRO Fundo de Investimento Imobiliário, o FIAGRO FIDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, e o FIAGRO FIP, Fundo de Investimento em Participações. O FIAGRO FI é essencialmente um fundo imobiliário como qualquer outro, só que voltado para imóveis ou recebíveis imobiliários do setor agro. Então sabe aquela história do fundo imobiliário que tem fundo de tijolo e fundo de papel? Aqui é a mesma coisa. Então tem fundo de tijolo, tá? Não é tijolo, na verdade, que vai investir ou em propriedades agrícolas produtivas, fazendas, etc. e tal, ou em infraestruturas voltadas para o setor agro, tá? Estrutura de armazenamento, estrutura de logística, transporte, etc. Ou os fundos de papel que vão investir nos CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, LCAs, tá? Igualzinho fundo imobiliário, e aí ressaltando de novo, um fundo de papel, apesar dos ativos serem lastreados em ativos imobiliários, a remuneração e o fator de risco principal é a taxa de juros, então ele não vai dar exposição ao risco do agronegócio. Já o dos imóveis mesmo, de terras produtivas, etc., vai dar. Isso aqui, o investidor que está buscando o risco do agro vai conseguir, ao menos parcialmente. Aí tem o FIAGRO FIDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que também é um fundo de renda fixa, né? Um FIDIC é um fundo de renda fixa, só que ele vai investir em outro tipo de título, vai investir em duplicatas, em títulos mais voltados para o dia a dia da comercialização de produtos da empresa. Um FIAGRO FIDIC nada mais é que um FIDIC voltado para títulos duplicatas do setor agro. E um FIAGRO FIP, Fundo de Investimento de Participação,
Fundo de investimento participação é a versão brasileira daquilo que em inglês se chama do fundo private equity, né? O fundo que investe em empresas de capital fechado, às vezes com a expectativa de conduzir essas empresas para abertura de capital na bolsa. Então é uma coisa bastante interessante, né? Obviamente isso aqui voltado para investir em empresas do setor agro, só que ao menos neste momento, no momento em que eu estou fazendo essa gravação, não tem nenhum. Existe no papel, mas não tem nenhum de verdade, pelo menos eu não conheço. Se você sabe aí de algum Fiagro FIP que já foi lançado aí, por favor, coloca nos comentários aí, né, para eu me atualizar também, tá? Porque da última vez que eu vi, ainda não tinha nenhum, tá? Eu espero que eles surjam logo, porque pode ser uma oportunidade bastante interessante de investimento. E para finalizar, os ETFs, tá? Então, o ETF também é um mercado que aqui no Brasil começou há relativamente pouco tempo, está amadurecendo, está ganhando volume, está indo meio devagar, já temos aí algumas boas opções aí de ETFs aqui no Brasil, mas ainda a boa parte deles não tem muita liquidez, quer dizer, acaba não tendo também muito volume dentro da bolsa. Mas nós temos, dentre os ETFs atuais, pelo menos 3 ETFs que são ligados ao setor agro. Por acaso, os 3 aqui que eu estou listando são ETFs administrados pelo Banco do Brasil. Um é o Agri11, que é vinculado àquele índice agro, que eu falei que não é tão agro assim, é meio forçado, assim, é forçar um pouco a amizade, né? Colocar todas aquelas empresas como agro. E aí nós temos o BBOI, BBOI 11 e o Corn, de milho, né? Que esses sim são ETFs de contratos futuros, similares ao que existem em outros lugares nos Estados Unidos, que aí já vira uma forma mais interessante, mais fácil de pequenos investidores buscarem exposição aos mercados futuros, sem que eles tenham que ficar ali comprando contrato, rolando o contrato de um vencimento para o outro. Então aqui acaba sendo um veículo interessante também. Uma pena que a liquidez é bem ruim, em particular no BBOI e no Corn. Eles são recentes, tá? Eles são relativamente recentes e acho que ainda não caíram muito aí no gosto do pessoal. Mas eu torço para que esse mercado se desenvolva, para que a gente tenha mais oportunidades aí de investir em coisas interessantes, principalmente nesse setor, que é um setor tão forte, tão importante da economia brasileira e ao mesmo tempo tão ausente do mercado de capitais. Então é isso, né? Quer dizer, se a gente quiser buscar exposição ao setor agro brasileiro, sem que a gente tenha que investir diretamente e criar as nossas galinhas por aí, o caminho é isso aí, né? É o que temos para o momento. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ajude, quem sabe em algum momento nas suas decisões de investimento. A gente se vê num próximo vídeo.